Oi, hoje eu chamei a Elaine, psicóloga, para falar um pouquinho sobre as questões emocionais. Então, você quer se apresentar? Sim. Muito bom dia, olá a todos. Sou psicóloga clínica, sou terapeuta de família, de casal, iniciei meus trabalhos com crianças e adolescentes e aí vi a necessidade de buscar a especialização em terapia familiar. Então, hoje eu atendo todos os públicos, tive a oportunidade de conhecer a Kelly e o Guilherme, um pouco da história deles, porque é uma história bem detalhada, bem interessante e quero contribuir aí, né, com as questões das informações sobre esse processo emocional aí que atravessa a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Então, vamos começar. Eu acho muito importante a gente falar sobre o impacto do emocional na nossa saúde, das mães, das crianças e de todo mundo de forma geral. Então, algumas questões, conversando com outras mães, nós costumamos observar que é muito corriqueira, né? Por exemplo, como lidar com as privações da alimentação, escola e exposições, né? Puxa, meu amiguinho pode tudo, tá falando que eu não posso nada. Como que a gente consegue manter o equilíbrio dos nossos filhos em relação a isso? Explicar de uma maneira que torne mais leve essa questão, para que não afete o emocional, porque às vezes pode acabar afetando. Sim, a criança olha o tempo todo, né? De verdade, ela é uma aprendiz. E quando vê que o fluxo funciona dentro de um padrão e ela não está enquadrada dentro desse padrão, é onde vem aí as frustrações. Para as mães conseguirem lidar, é claro que elas precisam ter antes o preparo emocional delas, porque a gente está lidando com uma questão de imaturidade. Então, depois de muito tempo é que a criança vai conseguir compreender muitos porquês. E é muito complicado quando a mãe já identifica que o seu filho não está dentro de um padrão, do que seria considerado um padrão, que para nós já não é fácil, né? Como educar, como criar. E quando nós temos peculiaridades como essas questões das doenças autoimunes, vem muitos pontos delicados. A gente acaba comparando muito mesmo, né? E isso acaba sendo cruel, né? Porque eles têm uma vida diferente dos outros, uns cuidados um pouco diferentes. E essa comparação para as mães eu acho muito dolorosa, porque a gente quer comparar. Por exemplo, eu olhava da janela as crianças brincando e o Guilherme não podia porque estava em crise. No verão, aquele calor e o Guilherme trancado o dia inteiro dentro de casa, isso me matava, porque não dá em alguns momentos para não comparar. Você fala, puxa, as crianças brincando, correndo, gritando e ele aqui, isolado. Então é cruel. A gente tem que aprender a não fazer isso, mas a gente faz muito, né? Como que a gente consegue? Existe uma forma? É muito complicado. De verdade, precisaria olhar com essa neutralidade a favor da doença, da patologia. Precisaria, porque ela de verdade é a direção, né? Ela dá a diretriz. E também oferecer outros propósitos para ele dentro de casa, outros mecanismos, seriam possibilidades. É claro que emerge aí de uma inteligência emocional muito grande, porque só a frustração de não estar participando desse hábito, desses hábitos normais, já nos traz um enfraquecimento, né? E aquela questão da culpa. A questão da culpa é delicada porque vocês acabam vivendo o tempo todo dentro disso, o que é certo e o que é errado. Como fazer, que seria a questão da exposição da criança, como não errar. Exatamente, porque a gente expõe, né? Em muitos momentos eu resolvi testar, né? Vou ver até onde ele pode ir. Então, tá perdendo um pouco, não sai, mas tá compensado, sem perder nada de proteína, vou deixar ele brincar no parquinho com algumas crianças ou vou deixar o primo vir visitar. E aí aconteciam algumas questões, como de madrugada ele já começava a ter uma virosezinha, vomitar, febre, de manhã eu já estava no hospital com ele. Então é muito complicado, né? A gente tentar deixá-los soltos e ao mesmo tempo a gente precisa segurar.
E eu sempre achei muito importante a gente tentar testar para ver até o quanto eles aguentam a exposição, mesmo estando compensado. E com as medicações, em muitos momentos eu achei que ele poderia ficar bem tendo contato com outras crianças, que iria fazer bem. Só que eu vi que não dava. Então eu passei a fazer algumas coisas de isolar mais mesmo, ficar só com a gente brincar dentro de casa, como você falou, jogos, deixar pintar a parede, já deixei. Também não foi bom, ele acabou inchando, não sabia da tinta. Então a gente... São muitos detalhes, São né? muitos, tem coisa que você fala, nossa, eu não sabia da tinta. Tava bem, começou a pintar a parede, ele foi inchando. Falei, gente, que coisa. Muita sensibilidade. Muita coisinha pra gente observar. A gente sempre vai testando, mas tem um sentimento de culpa, eu devia saber. Eu passei muito por isso. Hoje não, né? Hoje eu já tô um pouco mais tranquila, mas eu passei muito por essas fases. Por que eu não vi isso antes? Né? Parece que a gente tem uma obrigação de saber. Né? Se a gente for olhar o contato, né? Esse tipo de conhecimento que não nos traz respostas assim tão fáceis, tão rápidas, né? Parece que precisa experienciar para poder ter as respostas, né? Exatamente. E aí tem uma questão de maturidade. O brincar para a criança, o envolver, o socializar, ele é extremamente privilegioso no caso do seu filho, é um privilégio. Sim. Né? E aí também, brincar e mexer riscar a parede, o que é isso, né? De verdade a gente lida aí com a sensibilidade da saúde, porque depois vem uma virose, vem um socorro, vem as outras necessidades, mas como também é importante privilegiá-los com isso, né? Sim. Com um ato que seja. Sim, uma troca que seja. Foi uma troca. Por mais que ele tivesse inchou, teve umas complicações quando mexia com tinta, mas eu pensei, poxa, pelo menos ele se divertiu, né? Exato. Porque poderia acontecer sem ter feito nada, poderia descompensar. Então, assim, a gente começa a enxergar outras formas. E eu comecei a arriscar, né? Eu falo que é sempre arriscar. Levei pra praia. Eu fiquei... Desde que ele teve a síndrome nefrótica, foi com 2 anos e meio, ele ficou uns 2 anos sem ir pra praia. 2 ou mais. Agora eu não lembro exatamente. E teve um momento que ele tava tão ruim, né? De compensa, descompensa, compensa, descompensa. Ele compensou um pouco, eu falei, não, eu vou pra praia, eu vou deixar ele pôr o pezinho na água, eu vou pro mar, e não importa, ele vai. A gente precisa de um ar diferente. Nós fomos, né? Ele se divertiu bastante, tudo, voltamos, foi pro hospital. Bem descompensado, mas nesse momento eu não me senti tão mal, porque ele teve muita qualidade ali, brincou, ficou livre, a gente ficou um pouco mais leve. Então, assim, é muito complicado a gente... Muito complicado, né? Oferece de um lado e depois socorre do outro lado, socorre né? do outro. Eu vejo o agito de todas as partes, ele tendo que ir para o hospital de novo, tendo que passar por aquilo tudo de novo, e você nesse movimento de prazer e de exaustão também, e com as suas preocupações, né? Sim. Então, assim, é muito complicado. A síndrome nefrótica, ela traz muitas frustrações, né? A gente tenta buscar meios de amenizar, de deixá-los mais leves, mas as frustrações que eu digo, não existe uma medicação que eu vou dar esse remedinho e vai ficar tudo bem. Eu vou dar esses 15 remédios, que muitas vezes eles têm que tomar, e vai ficar tudo bem. Não existe, tem muito sobe e desce, muito alto e baixo, principalmente porque alguns dos medicamentos, às vezes eles absorvem demais ou absorvem menos, e isso afeta o bem-estar geral, começam a ter descompensação, porque parece que existe um nível adequado para eles, mas eles não mantêm. E isso não está nas nossas mãos, a gente quer que esteja, né? A gente sempre está tentando buscar alguma coisa, algum detalhe para ele vai ficar estabilizado com esse nível, mas não, de repente tudo muda. E quando a gente faz essas buscas, puxa, o que poderia ter sido feito, né? Será que eu fiz alguma coisa na alimentação que fez com que absorvesse menos, absorvesse mais? O que será que está acontecendo, né? Será que é alguma fitoterapia que eu estou dando? Será que é alguma suplementação que está afetando essa absorção? Mas na verdade não é, a gente não tem resposta. A síndrome ela traz muito isso, né? Essas alterações.
E a gente fica frustrada porque a gente pergunta pro médico, olha, por que que não tá absorvendo, né? Por que que a gente não consegue? Aí às vezes as respostas vêm, foi mudado alguma coisa, ele tá tomando alguma coisa de diferente. Não são respostas. Eu acho que o médico ele também tenta buscar alguma coisa com a gente de que possa ter afetado ou diminuído essa absorção. Mas é complicado, porque quando a gente começa a entender, esses medicamentos eles também podem intoxicar, eles, em algum momento, um resfriadinho pode afetar e subir muito o nível da medicação ou descer demais, e isso é uma descompensação geral. Então a gente se sente impotente, frustrado, né, de não conseguir controlar. Como mãe a gente quer sempre estar no controle, né? Sempre fala, não, eu vou olhar isso agora, eu vou olhar aquilo. E muitas vezes a gente fica dando volta em círculos e não sai daquilo. E muitas mães aí, infelizmente, com a imaturidade e felizmente com essa possibilidade que tem de escutar essas falas de vocês, o quanto isso é um apoio, porque de verdade elas estão indo aí para um mar que também seria um mar de desconhecidos como vocês. Que estão aí, já têm experiência e né, isso é muito, essa troca é muito bacana, é extremamente rica. É claro que nós, seres humanos, nos cobramos o tempo todo. O tempo todo estamos dentro de um processo de autocobrança. Quanto mais a gente entende as situações, menos a gente se culpa. E como não se culpar no papel de mãe? Isso é verdade. É complicado. Aquela mãe que precisa ter os vários papéis. Tem a mãe que precisa, por exemplo, trabalhar, cuidar do filho, às vezes tem mais do que um filho, e um deles tem síndrome nefrótica, cuidar da alimentação. E quando vem uma descompensação, ela se sente culpada, puxa, eu devia estar perto, e se eu tivesse ali lado a lado, será que não estaria melhor? Mas eu, como mãe do outro lado, ia dizer que a culpa existe. E a gente também se sente frustrada, culpada, porque, nossa, eu tô aqui o tempo todo tentando fazer o impossível e nada dá certo. Então tem essas duas mães, as duas fazem o impossível, né? E não dá pra dizer que eu, por estar com ele o tempo inteiro, estou fazendo melhor, ou que a outra mãe não está fazendo. Eu acho que cada uma faz aquilo que pode e tá ajudando, né? Do jeito que pode. Eu não sei se estar o tempo todo também equilibra tanto, né? Porque a gente às vezes fica muito desequilibrada, né? Nervosa, irritada pela situação. E às vezes se afastando um pouco, tomando um ar, você consegue até ter um pouco mais de visão sobre a situação. Eu quero falar um pouco, para fazer um paralelo com essa questão de culpa, com essa questão de autocobrança, ou autoindignação, que seria uma autoindignação por eu estar participando disso, por que comigo, por que com o meu filho, e aí nós temos várias outras situações que pode ocorrer essa pergunta, né? Mas eu gostaria muito de falar da superação, da evolução, o quanto vocês são fortes e capazes de chegar até aqui, de ter trazido os resultados, de superar tudo isso. Quando a gente olha para a questão de culpa, a gente está falando de arrependimento, e arrependimento do quê? De não ter a experiência, de não ter o conhecimento didático. O que é esse conhecimento didático? O que era o hábito que nós temos de nos cobrar por simples orientação ou simples crenças? Nós temos essas crenças, porém, a gente precisa conseguir avaliar e nos valorizar de verdade. Olhar assim para Kelly, que veio com a história dela, e sabe, quando você conhece a doença, sabe o que é problema nos rins, e ela veio com uma sabatina de informações. Eu já via uma profissional aqui extremamente didática nesse assunto, que eu falei, nossa, quanta informação essa mãe tem, porque claro que ela vivenciou ponto a ponto, e isso tem 1 ano mais ou menos, né, Kelly, que nós nos conhecemos. Isso. E ela veio trazendo muita bagagem, inclusive todos esses sofrimentos emocionais pessoais. E olhar para tudo isso, olhar para essa grandeza, é o que eu imagino que muitas outras mães
fazem no seu dia a dia. Fazem em termos de ter que lidar com os outros filhos, com a criação, de precisar se dividir entre vários papéis e conseguir colocar a cabeça no travesseiro e falar: dei conta, mais um dia do quanto eu pude dar conta. Se você conseguir realmente olhar e perceber até onde vai o seu limite pessoal, o seu limite de mulher, o seu limite de mãe, o seu limite de esposa e vários outros papéis, você consegue pelo menos agradecer por ter conseguido feito ou muito, porque sempre é muito. É verdade. Não é? É verdade, a gente tem que olhar para nós, olhar para dentro, né? E ver que a gente fez o melhor, né? A culpa, tentativas, erros, eu não sei, eu falo muito em erros, mas será que existe erro, né? Exatamente. A gente só tentou, mas é um processo que a gente vai passando do início, meio e fim. Acho que estou no final, espero, mas pelo menos eu estou mais tranquila. A gente estava até conversando, eu falei, agora eu estou numa fase que se ele descompensar, já faz muito tempo que isso não ocorre, tudo bem, né? A gente vai ter que viver com essa síndrome nefrótica. Em momentos ele pode estar muito bem, igual tá um ano muito bem. Se de repente descompensar, eu já não vou ter aquelas mesmas sensações, aqueles mesmos sentimentos de antes. Não vou ficar tão fracassada, porque é um fracasso pra gente. Assim, é dolorido, né? Não dá pra falar, puxa vida, mas estava tão bem, dói um pouquinho, mas a gente tem que esperar o tempo passar, dar tempo para eles, porque cada organismo é de um jeito para reagir. Às vezes a gente dá muitas medicações e não tem uma paciência para esperar as medicações agirem, o corpo deles responderem, porque cada corpo é um corpo e às vezes uns demoram mais que os outros. Então é isso, esperar, parece ser um pouco frio, mas esperar com tranquilidade, vai passar, né? Já passou por tantas, agora que está um ano, provavelmente não vai ser tão forte, mas se for também vai passar, tudo passa. Então esse equilíbrio emocional, ele vem aos poucos, né? Eu já fiquei muito desequilibrada com tudo isso, de afetar a minha saúde física, né? De ter vários problemas de imunidade, porque afeta a imunidade baixa, de tanto estresse, tanta frustração por conta da doença dele, né? E de tantos sentimentos de incapacidade que a gente vai olhando a situação e se sentindo incapaz mesmo. Puxa, eu não posso mais fazer nada. Então agora eu sei que realmente eu não posso mais fazer nada além de tudo que já foi feito, né? Esperar o tempo passar e ele melhorar, porque o resto já está sendo feito. E eu não fico mal com isso, porque a gente já tentou de tudo, né? Não tem mais o que fazer. E a gente é feliz do jeito que dá pra ser, não é mesmo? Não tem outras opções, assim, ele tá bem. Mesmo que não estivesse, a gente teria que fazer com que a vida dele ali, o cotidiano, fosse mais tranquilo, ficar bem pra ele, né? O momento dele, a fase dele. E é isso, fortalecer o nosso emocional para fortalecer o deles também. As privações com a alimentação, eu acho que isso daí nem me preocupa tanto quanto antes, porque ele já teve momentos de muita privação. As questões dos coleguinhas falando, ele não fica chateado, mas comentou, tudo bem, isso vai passar, é assim mesmo, todo mundo é diferente. Então a gente vai levando de um jeito que ele vai falando, não, tá bom, falou, mas tudo bem. E segue a vida, né? Porque não tem mais o que ficar sofrendo. A gente sofre tanto, né? Foram anos, né, de sofrimento, de culpa, né, de buscar no parto, na gestação, por que isso, por que aquilo. E muitas vezes algumas coisas não têm resposta, mas eu sei que todo mundo, todas as mães tentam fazer o seu melhor. Isso não tem como negar, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor e buscar mais e mais. Abraçar a questão dos problemas emocionais e de todo um percurso que tem a suprir é olhar como uma etapa cumprida. E qual é a etapa do próximo dia? Para muitas que já estão aí num processo evolutivo, numa maturidade nesse tipo de conhecimento, consegue lidar melhor. Para quem ainda lida com tudo isso como se fosse um susto ou o que fazer, né, no dia de amanhã,
seria realmente valorizar o dia anterior para conseguir lidar bem com o próximo dia e assim seguir. E dentro de tudo isso que a Kelly está falando, de todos esses pontos de interrogação, como suprir tudo isso, como buscar mais e mais respostas das redes sociais, da internet, de todos os médicos, de todo o ambiente onde vocês passam. Mas simplesmente entender que os dias sim vêm com as dificuldades, mas a força de vocês é muito grande. Muito bom você falar disso, do olhar para trás. Eu gosto muito de olhar para trás também. É dolorido, né? A gente olhar para trás, mas às vezes é necessário. Em muitos momentos eu me questionei, será que tudo que eu estou fazendo faz sentido? Será que dá certo? Tá dando certo mesmo? Tanta privação, porque às vezes não faz sentido, mas quando eu olho para trás e vejo o Guilherme de antes e o Guilherme que foi evoluindo até chegar aqui, pra mim tudo fez sentido, não tem como falar que não faz sentido, né? Exato. Por mais que tivesse recaída, né? Por mais que ficasse muitos períodos instáveis, ele ficava internado em dias alternados, dia sim, dia não, dependente de muitos medicamentos, albumina, então pra mim sempre fez sentido. É importante a gente olhar pra trás, porque a gente precisa ver que estamos evoluindo sim, por mais que não no nível que eu quero, mas estamos evoluindo. E às vezes é devagar mesmo, mas sempre evoluindo. Eu não posso dizer que não evoluiu com tudo isso que a gente aprendeu e que a gente fez. Ele está sempre melhor. Muito bem. Não, dá pra ver no sorriso da Kelly, dá pra ver no jeito que ela tem essa tratativa, esse conhecimento. É experiência mesmo, né? Experiência, vivência, né? Vivenciou tudo isso. É a história do Guilherme, é a história da Kelly, do marido da Kelly e de muitas de vocês também, com todas as suas necessidades, as suas questões, mas são famílias envolvidas e vocês estão trabalhando aí para fazer o melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se identificado um pouco.